Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Breedercast, o podcast que a gente está trazendo conteúdo de pessoas muito especiais aqui para compartilhar conteúdo com você que está aí do outro lado, ajudar você nessa tarefa de empreender, de diferenciar o seu negócio, de crescimento. E hoje estou recebendo aqui nosso convidado muito especial, Márcio Carvalho. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, querido? Prazer, bom te conhecer. Igualmente. Meu nome é Thiago Grano, sou fundador da Breeder Educação. Breeder Educação é uma empresa que é o braço direito das empresas, para ajudar nos desafios de gerenciar pessoas, treinar equipes e assim por diante. E nós estamos aqui hoje, né, no Vencer Hub, né, o Hub, né, o podcast, nossos parceiros aqui para a gravação do nosso podcast. Um espaço incrível para empreendedores que querem vencer, querem se posicionar como empresa. E recebendo hoje aqui o Márcio Carvalho, especialista em gamificação. Eu já estou extremamente curioso para saber o que nós vamos falar hoje aqui, porque gamificação, é algo que nosso, desde, nós estávamos conversando antes, né? Desde a época do Atari, ou muito antes do Atari, né? E como é que trazer isso para as empresas, para aumentar engajamento, retenção, enfim, vários outros benefícios que essa estratégia tem. Mas antes de falar disso, Márcio, eu quero te conhecer um pouquinho assim, fala um pouquinho quem é o Márcio, para a galera também que está nos acompanhando, como é que surgiu esse teu caminho de chegar hoje aqui, né, e a gente falar hoje sobre gamificação. Legal. Eu sou original da área de tecnologia, sou do núcleo duro da área de tecnologia, então trabalhei com programação há muito tempo. Hoje em dia eu sou CTO na Granaí, que é uma empresa que trabalha com créditos recebíveis, uma TechFin. E junto com isso, dentro da minha história, além da parte de tecnologia, em 2017 eu agreguei também um mestrado na área de informática na educação, onde meu tema era sobre gamificação. Então eu fiquei 2 anos estudando realmente, junto com uma equipe, né, métodos de gamificação para a parte de educação, e eu acabei estendendo isso também para o mundo corporativo, né? Foi aí que eu acabei escrevendo 2 livros, um livro de gamificação para a área de educação, que é o livro mágico da gamificação, onde cria cards para conseguir montar um jogo de gamificação, vamos dizer assim. E também o Jogo dos Negócios, que eu escrevi junto com o Arthur Simoneto, com a Márcia e com o Fábio, que é um livro mais voltado para a empresa, de como as empresas podem aproveitar o potencial da gamificação para conseguir alavancar os seus negócios, né? Que legal, Márcio. E falando um pouquinho sobre, né, entrando nesse assunto, né, gamificação. Como é que hoje, né, como é que se aplica hoje no dia a dia para as empresas? Como é que na prática, assim, usada a gamificação? Inclusive, se puder trazer casos, né, experiências que vocês já aplicaram e tudo mais, para o pessoal que está acompanhando aqui saber como é que começar a olhar, opa, esse aí pode ser um caminho legal para mim. Legal. A gamificação ela tem uma grande vantagem, que ela já está no imaginário das pessoas, porque todo mundo, de alguma forma, já teve algum tipo de relacionamento com jogos, né? Teve um pesquisador holandês, o Huizinga, que ele fez uma pesquisa e mostrou que o jogo ele já está pertencendo à nossa sociedade desde o início. Então a gente tem o jogo em situações como o amor, como a política, né? Até mesmo na guerra. E isso faz com que o uso dessas estratégias de jogos, e a gamificação nada mais é do que o uso das estratégias e os elementos de jogos em outros contextos, possam trazer um pouco dessa visão que já está intrínseca no ser humano, né, das atividades, dessa competição e também da colaboração, para outras áreas de negócio, como mesmo a área de atendimento, né, conseguindo prever churn de clientes, conseguindo ver a motivação de colaboradores, mas o principal da gamificação que eu vejo é conseguir criar uma jornada visível, onde os participantes eles conseguem enxergar o momento que eles estão, como estão as pessoas na volta deles e como eles conseguem trilhar esse caminho para chegar até os objetivos dele e, consequentemente, os objetivos das empresas quando a gamificação está inserida dentro desse meio também. Que legal. E aí tu comentou ali sobre a questão dos elementos, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso para entender os elementos dos jogos e tudo mais. Uhum. Mas então aqui tu já trouxe também trouxe algumas aplicações interessantes, né? Falou que, por exemplo, o pessoal do atendimento, o pessoal, né, ali na jornada dentro da empresa. Em quais áreas é possível usar gamificação assim numa empresa? A ideia da gamificação é usar ela em qualquer tipo de contexto que não for o jogo, né?
Então, tu imagina que qualquer lugar que tu tenha uma jornada ou tu tenha alguma coisa que tu precise capturar dados, de uma certa forma, tu já tem um ambiente bem propício para o uso de gamificação. Então, tu imagina que dentro da tua empresa, quando tu pensa no teu cliente ideal, tu pensa na jornada que esse cliente vai fazer, quais são os pontos de checagem desse cliente. Eu gosto muito de contar e dar o exemplo, por exemplo, de um SaaS. Num SaaS, o teu primeiro objetivo num SaaS, por exemplo, é que um usuário que entrou ali casualmente na plataforma, um visitante, ele vire um usuário da plataforma, que ele se cadastre da plataforma. Então, provavelmente, o primeiro nível, né, da tua jornada de gamificação que tu traçaria seria o nível onde o usuário vai virar um cliente. Depois, vai virar onde um visitante vai virar um usuário. Depois disso, tu vai querer que esse usuário ele vire um cliente, que ele compre alguma coisa de ti. Então, esse vai ser o segundo nível. Depois, o terceiro nível, tu vai querer que ele vire um cliente recorrente. Depois, o quarto nível, tu vai querer que ele traga mais pessoas para tua base. Então, tu vai usar o Member Get to Member. Depois, no quinto nível, tu vai querer, como ele já tem uma grande experiência com a tua empresa, por exemplo, tu vai querer que ele consiga dar mais palpites dos produtos, dos serviços que tu está conseguindo levantar para o teu negócio. Então, de uma certa forma, em qualquer área de negócio, tu consegue traçar uma jornada onde esses checkpoints do negócio vão ser checkpoints para tu coletar informações ou para tu direcionar o comportamento desse teu cliente, desse teu participante, ou internamente dentro da tua equipe também para favorecer esses comportamentos de atendimento e coisas do tipo, né, em um contínuo onde todo mundo vai ver o significado disso. Né? Se tu parar para pensar, né, uma das coisas que a gente coloca muito em gamificação, que são os pontos, eles já estão presentes na nossa sociedade no dia a dia. Né? Eu uso o dinheiro, que é uma moedinha que a gente não chama de pontos, mas eles são pontos, porque quando eu pego e vou comprar alguma coisa, eu sei, aquilo ali vale tantos pontos, tantas moedinhas que se chama dinheiro. Né? Então, por mais que as pessoas falem que a gamificação é uma maneira só de dar pontos e ver rankings, na verdade a gente já faz isso no dia a dia e cada vez que a gente faz isso, a gente está deixando uma migalha de informação. Né, de o quanto eu estou achando aquela ação relevante, aquilo relevante para eu querer ganhar aqueles pontos pelo meu trabalho ou eu poder usar esses pontos para adquirir alguma coisa. Que legal. Eu vejo assim, falando... E aí, nossa, abrindo o horizonte aí para um monte de caminhos para poder usar a gamificação. Eu acho que um grande princípio por trás, né, se a gente for entender um pouquinho de ser humano, né, de pessoa, né, até tem uma frase do Simon Sinek que diz, né, que negócios são feitos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Sim. Né? E se a gente olhar o que move as pessoas, o que movimenta as pessoas, é a emoção, né? A emoção que faz movimentar a pessoa. A razão, ok, dá uma ajudadinha. Ou a razão, às vezes, ela justifica o movimento feito pela ação. Né? Então, olhando, às vezes vai comprar lá um celular, né, um mais caro, por que comprou? Vai justificar lá o iPhone, por causa disso. É uma justificativa racional sobre uma compra emocional, porque a pessoa gosta, quer se ver com um iPhone, quer estar lá, enfim, e qualquer outras compras, né? Então, o ser humano ele é movido pela emoção. E aí, muitas vezes, a gente está lá olhando racionalmente para um negócio, assim, bom, se eu quero que meu time engaje, o que eu vou fazer? Bom, eu só vou lá pagar mais salário, só vou fazer... Que são elementos racionais, né? Então, assim, às vezes impacta. Não estou dizendo que não impacta. Impacta. Mas, pensa, o ser humano ele vai se movimentar pela emoção, né? Pela emoção. E quando a gente traz esses elementos de jogos, né? A gente vai olhar assim, cara, como assim que isso vai me trazer mais retorno, né? Engajamento, né? Fidelização. Porque é emocional, emoção de estar ali fazendo numa trilha que é algo que aqui ó, primitivo da gente. Então isso que eu acho genial em questão de trazer essa gamificação para o mundo dos negócios e trazer esse contexto que muitas vezes o empresário está ali olhando nos números lá, no fluxo de caixa, na planilha e etc. Razão. Só que o negócio é feito de pessoas e aí o que move as pessoas é a emoção. Então, a gamificação traz muito essa questão de por que ela vai movimentar, né? Porque são pessoas e aquilo vai trazer ela, né? E o que tu vê, assim, Márcio, como grandes benefícios de implementar a gamificação nos negócios? A primeira coisa que eu acho que é mais importante é a quantidade de dados que tu consegue coletar na gamificação. Vou te dar um exemplo. Vou falar sobre engajamento, né? Engajamento é quando eu consigo colocar o que uma outra pessoa quer alinhado àquilo que eu quero. Né? As empresas elas têm uma dificuldade, muitas vezes, de elas lançarem uma campanha
e elas quererem que os seus clientes ou os seus colaboradores, eles engajem nessa campanha. É como se fosse magicamente, né? Oferecer alguma coisa e a pessoa vai engajar. É muito comum as pessoas chegarem no final do ano, no planejamento estratégico da empresa, e dizerem assim, olha, nosso objetivo do ano que vem é aumentar o faturamento em 20%. Essa é uma meta que ela não engaja com ninguém, porque ela não tem esse relacionamento emocional que tu falou, porque eu estou dando dinheiro para outra pessoa. Por mais que eu diga, olha, mas para a gente aumentar nosso faturamento em 20%, eu vou dar mais bônus de dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não tem muita ligação, conexão com as pessoas. Agora, se tu dissesse para ela o seguinte, olha, nossa meta de faturamento vai ser aumentar o faturamento em 20%, mas para isso, nós temos 2 objetivos secundários que a gente precisa cumprir. Um deles, a gente precisa conquistar o nosso primeiro cliente internacional, a gente quer buscar um mercado internacional, e o segundo, a gente vai se tornar a maior empresa, a mais conhecida da região. Né? E com esses 2 objetivos secundários, se eu conseguir um cliente internacional, se a gente se tornar a empresa mais conhecida, aí sim eu vou ter vou conseguir alcançar minha meta de 20%. Isso vai conectar com as pessoas, porque quem não quer trabalhar na melhor empresa da região? Quem não quer dizer que, olha, agora a nossa empresa conquistou um cliente internacional, agora a gente é uma multinacional. Quem não quer fazer isso? Sabe? Então, esses propósitos encaixam muito mais com as pessoas. Então, a grande sacada da gamificação é conseguir aliar o que tu quer de indicadores, de objetivos para a empresa com o desejo das pessoas. Se tu conseguir fazer isso, daí é o game change. Né? Tu naturalmente conseguiu fazer as coisas acontecerem. Cara, isso aqui eu tenho que pausar esse negócio aqui, que isso aqui é bom demais, né? Olha só, gente, você tem que frisar, sublinhar, destacar, isso aqui é bom demais, né? Quando a gamificação vai te ajudar a isso, né? Conectar o objetivo da empresa com o objetivo da pessoa, que na verdade é quem vai fazer o objetivo da empresa acontecer, né? Isso mesmo. Não tem, senão é só uma meta escrita no papel, né? Nossa, muito legal. Tem uma outra coisa que tu falaste também que eu acho que é bem interessante, que é em relação ao dinheiro, né? Sempre quando nós passamos a gamificação para alguém, e nós utilizamos isso na Granaí também para pensar nos nossos clientes e na bonificação para os nossos clientes, o dinheiro sempre deve ser a última coisa que a gente faz. Porque o dinheiro, ele funciona na primeira vez. Se eu te der 50 reais hoje, tu vai dizer, nossa, não tinha nada, ganhei 50 reais. Daqui a um mês, tu vai dizer, 50 reais? Será que tá valendo? Sabe? Agora, em contrapartida, quando tu consegue transformar isso, em vez de dinheiro, em coisas que as pessoas consigam entender daquilo ali com o propósito delas e fazer essa conexão para ter esse engajamento, isso muda o jogo. Né? Tu imagina também que é o seguinte, ó, eu fiz um trabalho para uma empresa, que é a Cove, ela veio fazer uma experiência aqui para tentar montar uma plataforma igual a Uber em Porto Alegre. Eles são uma agência de aluguel e eles vieram fazer um teste em Porto Alegre. E eles começaram fazendo uma parte de bônus ali, nesse sentido também de fornecer dinheiro. E daí eu fui tentar entender para esse público quais são as outras coisas que não fosse dinheiro que ia ter mais significado com eles. Né? Eu acabei descobrindo que dentro da Uber, que eles já ganhavam aquelas medalhinhas, aqueles embleminhas, aquilo faria muito mais sentido para eles se eles conseguissem trocar aqueles pontos ali, em vez de um dinheiro natural, por elementos que facilitariam a vida deles no dia a dia. Como, por exemplo, de manhã eles saíam, deixavam com o carro a esposa e o filho e iam trabalhar. Num dado momento, eles tinham que voltar para buscar o filho. Pô, mas em vez de eles ganhassem aqueles 50 reais, eles ganhassem um número de viagens grátis que outras pessoas levariam. Então, ele ganharia o dinheiro de uma forma indireta. Né? Se em vez de ele ganhar os 50 reais, a Uber fizesse um convênio com a CVC, por exemplo, e eu ganhasse 500 reais numa passagem. Então, eu saí de 50 reais para 500 reais. A Uber provavelmente ia gastar os mesmos 50 ou até menos. Mas a CVC, para ter alguém que trouxesse, para trazer um cliente novo, um lead novo, que ia fazer uma viagem e poder fazer a propaganda que fez o convênio com a Uber, ia ser muito bom para eles também. Né? Então, tu conseguiu transformar 50 reais em 500. Então, esse é o milagre da multiplicação. Agora, tu imagina que para a pessoa ganhar esses pontos para fazer isso, quantas informações tu ia conseguir coletar dela de dados que ela não te daria naturalmente? Né? Então, isso muda o jogo. Né? Então, por isso que é sempre preferível ações ao invés de dinheiro e também, ao mesmo tempo, sempre entender como é que tu vai conectar isso com o objetivo da pessoa. Nossa, muito legal. Até porque a questão dessa relação do dinheiro, eu gosto bastante de falar isso quando a gente está falando desde treinamentos, cursos, mentorias de liderança, gestão de empresa e tudo mais, né? Porque às vezes isso está muito enraizado. Eu gosto de uma história que eu vi um tempo atrás, e olha só o que acontecia, né? Era uma escola. E aí
os pais tinham que buscar as crianças até às 6 horas da tarde, né? E aí, só que o que acontecia? Se alguns pais atrasassem, pô, o professor tinha que ficar esperando, né? Todo um transtorno para a escola, o professor também tinha que ir para casa, né? Seus afazeres, e era um transtorno. Então, existia um pacto ali moral, de tipo, pô, gente, até às 6, né? Só que tava com bastante atraso, aí eles decidiram fazer o seguinte, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma multa. A partir de agora, quem atrasar vai pagar a multa. Porque a ideia era reduzir, né? O que aconteceu como resultado? Implementaram a multa, os atrasos aumentaram. Por quê? O que era um pacto até então moral, agora virou uma transação financeira. E agora, então, qual que é o pensamento que fica lá no pai? Cara, não pode mais nem reclamar, né? Porque eu tô pagando. Eu tô pagando para ficar mais com a criança. Só que, claro, para a escola não era questão de receber o dinheiro por aquele serviço. Era simplesmente poder liberar os pais. Ou seja, a inversão do resultado, porque justamente existe uma relação entre o pacto moral, comportamento e a transação financeira. A transação financeira se torna fria, né? Então, às vezes eu vou medir, vou querer ajustar o comportamento do colaborador, né? Só com recompensa financeira, às vezes o cara vai lá e vai dizer assim, tudo bem, não pode nem me cobrar, porque daí não vai pagar mesmo, né? Então, esses outros elementos são, né, olhando mais para um viés de comportamento, né, de realmente essa essência do ser humano de realmente engajar, né, com esses elementos que não necessariamente estão atrelados à moeda em espécie, né, fisicamente. Sabe que nós fizemos um trabalho junto com o Grêmio, pela Beta House, para montar uma estratégia de gamificação para o aplicativo do Grêmio, né? E o que nós vimos foi muito em relação a isso também, da quantidade de oportunidades, né, que elas estão ali pertencentes já ao ambiente de valor ativo e que a gente não dá bola, né? Então, tu imagina o seguinte, numa empresa, todo funcionário, todo colaborador, ele quer ser especial. Ele, por si só, ele quer ser especial, ele quer ser notado, ele quer ser único. Ele já tem esse desejo, né? A gente tem esse poder de sociedade de se aglutinar para fazer coisas maiores do que a gente consegue fazer sozinho. Então, é muito mais interessante que tu consiga dar essa oportunidade para a pessoa e fidelizar ela, né, com uma conexão com a tua empresa. Isso tanto faz se for um cliente, né, quem está nos assistindo aqui agora, né? Essas pessoas estão assistindo porque elas têm um interesse. Cada coisa que nós dissermos aqui, elas vão pensar, será que eu consigo aplicar isso para o meu dia a dia? Né? Então, quando a gente pensa num cliente, num colaborador, a gente não tem que pensar nesse cliente colaborador como é que ele vai ser o melhor para a nossa empresa. Tem que pensar como é que ele vai ser o melhor para ele. Porque quando ele entender que ele vai ser o melhor independente da empresa. E se nós estamos dando esse poder, conseguindo elevar, né, o nível dele, poxa, por que ele não vai ficar contigo? Por que esse cliente, esse parceiro não vai ficar contigo se tu está sendo um poder de multiplicação, um potencializador para ele, né? Então, acho que essas conexões acabam fazendo muito mais sentido realmente do que o dinheiro. Claro. E, Márcio, me diz uma dúvida. Falou alguns momentos ali sobre a questão da coleta de dados, né, para poder gamificar, etc. A gamificação em si, ela tem um tamanho de empresa que consegue aplicar ou qualquer empresa consegue aplicar? Porque eu estou fazendo a conexão com essa coleta de dados. Uma empresa pequena, ela vai ter menos dados disponíveis, tá, do colaborador, às vezes do cliente. Então, a empresa, de repente, tem lá um comércio, lá tem uma frente de caixa, talvez alguns não vão ter tantas informações. Como é que é isso? Se pensar no dia a dia, nós falamos de pontos, agora vamos falar um pouquinho de emblemas que eu acho que eu consigo trazer um pouco mais sobre isso. Por exemplo, tem uma estratégia que eu gosto muito que se chama central de emblemas. Adoro essa estratégia. Dentro de empresa, clientes, tudo funciona. Então, tu imagina assim, tu tem uma empresa e tu quer pegar tem alguns emblemas ali que tu quer distribuir para tua equipe. Então, um que eu gosto muito, por exemplo, é o oráculo. O oráculo é a pessoa que sabe tudo sobre a empresa. Né? Isso no dia a dia acontece. Né? Tu sabe quem é tu? Tu tem aquele cara que é o Severino. Ele resolve qualquer tipo de problema. Tem esse cara na empresa. Né? Então, se tu procurar esses perfis, eles já existem na empresa. Então, quando a gente monta a gamificação, a gente faz uma central de emblemas, a gente faz que quando uma pessoa ela solicita um emblema para si, pode ser um emblema de autocuidado, por exemplo, do Outubro Rosa, né? Quando ela solicita um emblema, quando ela oferta um emblema para alguém, a gente faz com que ela dê um autorrelato sobre o porquê que ela está fazendo isso. Então, muitas vezes tu olha assim, tu tem um emblema assim, amizade. Pô, vou dar um emblema de amizade pro Thiago, mas eu tenho que dizer por que isso. E daí eu vou dizer ali, olha, eu vou dar esse emblema de amizade pro Thiago,
porque o Thiago me ajudou num momento muito difícil quando eu perdi a minha mãe. Eu nunca diria essa informação em um outro momento para a empresa. E eu dei essa informação. E daí vai saber, o cara perdeu a mãe dele agora, então é por isso que isso está acontecendo. Coletou um dado. Sabe? Isso depende do tamanho da empresa. Nossa, né? que legal. A gente também faz com que a pessoa que receba o emblema, ela possa também dar um feedback do emblema. Então, imagina assim, do oráculo, né? Eu vou te dar um emblema. Eu vou dar um emblema pro Thiago, porque o Thiago é um cara que resolve tudo, que ele sabe tudo da empresa. Aí eu sei o quanto tu é valorizado. Eu como empresa, li e vi que tem essa conexão entre nós. Só que tu, quando responde o feedback, talvez tu diga assim, adorei o reconhecimento, mas eu gostaria de me sentir menos sobrecarregado. Tu viu um ponto de atenção ali também. Agora, se tu tirar qualquer tipo de sistema, a gente pode fazer isso no dia a dia. Na nossa família, agora, hoje, vocês podem fazer isso. Né? Eu posso chegar e dizer verbalmente para todo mundo, o fulano aqui é o oráculo. Esse aqui é o cara que sabe tudo da empresa. Eu estou dando um emblema para ele virtual. Então, eu digo, muitas vezes a gente pensa só nas coisas físicas ou num sistema gerenciando as coisas. Mas a gente esquece que isso, na verdade, tem a ver com a relação das pessoas no dia a dia. Sabe? Então, a gamificação, e quando eu fui estudar gamificação, eu gostei muito disso, né? Porque quando eu recebi esse presente, eu te confesso que eu fiquei um pouco, não digo incomodado, mas eu fiquei um pouco surpreso. Eu pensei, poxa, eu vou trazer jogos para uma coisa tão séria, né? Uhum. Como é que eu vou fazer isso virar uma coisa séria mesmo? Eu pensei, não, então eu vou estudar realmente para ver como é que funciona. E aí eu acabei percebendo isso, que esse movimento das pessoas, dessa marcação do dia a dia, a gente esquece de fazer no dia a dia. A gente esquece de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, o quanto ela é boa naquilo e o quanto ela precisa melhorar naquilo outro. Né? Ela precisa daquele outro emblema, daquela outra habilidade, porque os emblemas eles podem ser eles têm inclusive vários tipos, né? Por exemplo, tem o escudo, né? O escudo é um feito que tu fez ali natural, pontual, né? Então, por exemplo, até o vendedor do mês, tu ganhou um escudo. Agora, eu posso te dar esse mesmo emblema, eu só mudo e digo que ele é uma medalha. É a medalha do vendedor do mês, que é para quem conquistou 3 vendedores do mês. Então, a partir disso, depois eu vou dar um troféu, que é um tipo de emblema também, só que é um troféu. Eu vou botar lá e ele vai ganhar quem for o melhor do ano, sabe? Aí eu tenho um outro troféu lá, que é um super grande, que fica na prateleira, que eu não dou pra ninguém, que só vai o nome dele ali. Só o fato de um nome pra ele ali é como se fosse um emblema. Eu não dei um emblema pra ele, mas o emblema é botar o nome dele ali, é ele fazer parte do emblema. Então, tu veja bem, todas as conexões não precisam de sistemas, mas eu tô deixando dados para serem coletados em vários lugares. Nossa, que massa, que legal. Acho que eu fiz essa pergunta aqui, principalmente pensando, né, o que eu acho legal, né, democratizar coisas para todo tipo de empresa, né, porque se tem uma atividade que é desafiadora, tem empresa, né. Uhum. E ontem, inclusive, estava numa palestra de reforma tributária e deu para ver que os desafios tem até para aumentar. Mas para ver como que quem está nos acompanhando, independente do tamanho da empresa, consegue aplicar. E inclusive, se for uma empresa de consegue aplicar com o cliente, consegue na jornada ali e tudo mais. Tá muito, muito, muito legal, assim, Márcio. E, cara, é tanta coisa. E a gente fez um trabalho, né, trazer aqui, né, fizemos um trabalho em Cachoeirinha, conectar e mandar um abraço aí, Rodrigo. Fizemos um trabalho bem bacana ali, onde que implementamos uma gamificação lá. Gamificação é aplicado no time, né? Até se quiser falar um pouquinho sobre, né, sobre como é que, um panorama geral, o projeto, também é legal, porque justamente, né, uma visão muito legal, até parabenizar o Rodrigo aí, que tá, espero que esteja assistindo. Só mandar um vídeo e vai ter que assistir, né? Não tem jeito, né? Dá um spoiler. E parabéns, porque justamente pensar de uma forma diferente o seu próprio negócio. Como é que eu faço com que eu quero que meu time, as pessoas que estão ali, engajem, fiquem mais, que cresçam com a empresa, ou que engajem ali dentro da empresa, né? Entregue, que faça sentido para a pessoa também. Naturalmente, respinga, né? Impacta na empresa, né? Então, parabéns por essa visão. Pegando um caso, né, como esse, assim, né, claro, dentro do que se pode falar, né, mas assim, como é que, nesse caso específico, assim, como é que foi o desafio de gamificar, qual que foi a linha de
de raciocínio para implementar. Legal. Eu não sei se eu te passei, esse é o livro do Jogo dos Negócios, que é um livro sobre gamificação, que a gente acabou fazendo, que é para a área de negócios. Então, até quero deixar um exemplar para ti. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Baseado nos conceitos que nós criamos no livro, aí, nós montamos uma maneira de criar um planejamento estratégico e desse planejamento estratégico fazer a gamificação. Então, na verdade, o que a gente fez junto com ele foi fazer uma análise, né, de como a empresa dele estava, quais eram os pontos-chave ali, os KPIs que ele queria alcançar, e nós entendemos aí quais 5 verticais que iam do atendimento, gestão de pessoas, inovação, né, de coisas que ele queria que a equipe, que a empresa dele, rumos que ela tomasse. Dentro desse planejamento estratégico montado, a gente conseguiu, então, levantar quais são os pontos, quais são os itens e como é que a gente ia pontuar. Então, a gente levantou todos os itens que eram importantes, colocou eles em ordem de importância, foi dando pontos para eles, isso junto depois com a equipe também para ver como isso funcionaria, e quais eram também os emblemas, né, as estratégias que ele queria para essa jornada dentro do mapeamento tanto do cliente deles quanto dos colaboradores deles também. Né? Então, na verdade, é um planejamento estratégico muito bem estruturado, onde cada item desse planejamento estratégico vai virar ou uma missão, ou um desafio, ou uma atividade onde as pessoas lá seriam pontuadas. Né? E o mais importante é que, em vez dele já estar dando qual seria o grande prêmio, porque são perfis diferentes, né? Nós fizemos um teste lá que são dos arquétipos de Bartle, né? E que mostra quais são os perfis de jogadores. E dentro desses perfis de jogadores, a gente criou estratégias então, para como as pessoas poderiam ser melhor aproveitadas. Por exemplo, nos perfis nós temos um perfil que é o lutador. O lutador, ele é aquele cara que quer causar. Ele sai mexendo em tudo, fuça, ele quer estar em todas as pontas. Né? Depois nós temos o explorador. O explorador é aquele que é como as pessoas funcionam. Elas entram no jogo, elas querem matar, sair atirando e tal. Depois elas viram exploradoras. Será que isso aqui funciona? Se eu clicar aqui, como é que eu faço e tal? Elas conhecem o ambiente. Depois disso, elas entendendo o ambiente, elas veem, eu posso conquistar alguma coisa. Então eu vou atrás de conquistas, vou virar um conquistador. E depois que eu conquistei bastante coisa na vida, eu vou virar um socializador, porque eu quero contar para os outros. E esse é um movimento cíclico, onde tu entra num lugar, tu vai entrar, tu quer causar, tu quer ser importante, depois tu quer ver como é que funciona, sabe? Então nós conseguimos tracionar essa mesma estratégia dentro dos objetivos deles e no final disso, fazer com que essas pontuações acabem em um mercado. Sabe? Um mercado de trocas, porque imagina que o Rodrigo lá na Conectare, ele é um cara fantástico, ele é um cara super humanizado, o sonho dele é que todo mundo vire sócio dele, então a jornada dele é uma jornada para as pessoas virarem sócios, uma jornada de super sucesso. Então tu olha para a jornada e tu vê, só um pouquinho, eu não estou fazendo isso para Conectare, eu não estou fazendo isso para a empresa, eu estou fazendo isso para mim, sabe? Que é o que nós tentamos fazer na Granaí também com os nossos clientes, né? Dar informações, coletar informações e colocar eles numa jornada de crédito com finanças, mas que eles consigam enxergar ali o potencial de quanto aquilo está sendo benéfico para eles. Né? Então, na verdade, é um planejamento estratégico muito bem estruturado, com uma capa de gamificação, e daí, dentro disso, tu imagina o seguinte, ninguém gosta de lançar a hora, por exemplo, né? Agora tu imagina se, cada vez que tu lançar a hora ali, tu ganha uns pontinhos. Tu vai lançar a hora até dos outros. Sabe? Porque tu vai querer trocar depois esses pontos aí para algum lugar. Então, se tiver um mercado de trocas que, né? Tu imagina que se tu já tem um budget ali, né, de R$1.000 por mês para fazer uma atividade, né, com o pessoal. Tu usar esse mesmo dinheiro no mercado de trocas em itens, as pessoas podem pegar esses pontos depois e trocarem pelos itens que elas querem, não que eu quero oferecer. Porque às vezes a gente quer dar um carro para a pessoa, ela quer uma caneta. Exato. Né? Então faz muita diferença quando a gente consegue alinhar isso. Né? Então tu tem um budget curto, mas que tu consegue ser extremamente eficiente para aplicar ele, e em contrapartida tu consegue fazer as pessoas fazerem as atividades que tu precisa na tua empresa. Né? Ninguém gosta de fazer documentação, mas tu pontuar as pessoas para fazerem documentação, elas vão documentar mais. Então tu pontua a pessoa que vai fazer a documentação, depois tu pontua uma pessoa que vai checar a documentação. Então tem a documentação feita e checada. Sabe? Então, essas estratégias de ligação da gamificação com planejamento estratégico é que acabam mudando o negócio para as empresas. Muito legal. Isso eu acho fundamental, né, trazer, ver como... E aí, trazendo aqui, né, Márcio, a questão da gamificação não é algo que foi colocado. Bota lá, gamifica o negócio. Não, pera lá. Vamos ver para onde a empresa está indo, quais são os objetivos, quais são os desafios, o que é importante, e através disso vem a gamificação para realmente, né, trazer, né, o engajamento das pessoas nisso, para que isso realmente execute. Né? Então, muito legal.
E até também parabéns, Paula Tamara, aqui, nossa diretora de Cachoeirinha, que coordenou todo esse projeto, né? Nossa, muito legal. Márcio, lá no início nós falamos sobre... Nós não, né? Eu tô aqui aprendendo. Mencionou sobre os elementos da gamificação. Quais são esses elementos da gamificação? Legal. Sebastian Detergin, que é quem cunhou essa definição de gamificação como equipe de pesquisadores, ele disse que os elementos são blocos de montar, né? Então, eu sempre gosto de pensar neles como um Lego, né? Quando tu pega um jogo, por exemplo, o jogo tem várias coisas, elementos que tu quase nem nota. Por exemplo, tem a música, né? No momento de maior tensão, ela tem né? Quando tu tá ganhando, tem aquele barulhinho, né? Então, esses são elementos de gamificação. Da moedinha. Da moedinha, né? Tu pode ver que tem muitos lugares, né, que usaram esse elemento da moedinha já para, né, sabe, para te dar um aviso, alguma coisa. Então, esses elementos vieram dos jogos, eles trouxeram aí para outras coisas para a gente poder ter essa familiaridade, né? Então, o desafio, todas as partes de desafio, competição, colaboração, são elementos de jogos que tu pode trazer ele para a tua vida real, né? Os próprios emblemas, a tríade PBL, que é a tríade mágica, né, que é pontos, emblemas e quadros de classificações, são elementos de gamificação, mas também, se tu pensar, tem uma grande diferença entre gamificação, por exemplo, e sistemas de transação, justamente por causa dessa parte de dinheiro. Porque os sistemas de gamificação, eles usam os elementos de gamificação para conseguir melhorar a tua jornada. Já num sistema de transação, tu tem só uma mecânica, né? Então, é muito mais fácil tu utilizar a gamificação de uma forma lúdica quando tu traz esses pontos de jogos que as pessoas já estão acostumadas, porque elas já jogaram. Então, tu imagina que tu tem uma barrinha de progresso, né? Tu sabe quanto tu fez uma atividade e falta 80% ali. Então, pô, falta 20%. Se essa barrinha de progresso ela só estiver lá, ela não está fazendo parte da gamificação. Ela é só um elemento que existe nos jogos, é um elemento de jogos, mas ela não existe lá. Agora, se eu ficar te incentivando com feedback dizendo, faz mais essa tarefa aqui que tu vai conseguir mais 10%. Se tu fizer essa super tarefa aqui, tu vai conseguir os 100%. Então, aqui eu estou inserindo eu estou ajudando a inserir esses elementos de gamificação, né? Então, tudo que tiver relacionado a um jogo, que tu conseguir utilizar em um outro ambiente, de forma intencional para que a pessoa siga nessa jornada, tu está fazendo uma gamificação. Pô, que legal, que legal. E hoje, assim, o que tu vê? Quanto tempo que tá focado em gamificação, Márcio? Desde 2017. 2017. Desde 2017. O que tu vê assim como os principais consequências de aplicar a gamificação nas empresas, nessa toda a experiência que tu já viu acontecer? Acho que atendimento é uma parte fantástica, que funciona muito bem para atendimento, né? Porque tu imagina que o atendimento já... um outro ponto que eu acabei não te trazendo é a melhor maneira de colocar a gamificação é onde a gamificação já existe, né? Então, só não viu que a gamificação está ali. Por exemplo, na parte acadêmica, treinamentos corporativos ou coisa do tipo, tu tem um rito ali, né? Tu tem um rito ali da pessoa, ela tem que ir até o lugar, então ela tem o pessoal, ela tem que colaborar com outras pessoas, ela tem que fazer atividades, ela tem algum tipo de pré-avaliação, ela tem um tipo de avaliação. Então, se tu parar para pensar, então, pô, ela tem um questionário para responder, não é um questionário mais, agora é o super quiz não sei do que, né? Se a pessoa ela tem uma atividade para fazer de fazer um treinamento e ensinar para as pessoas alguma coisa e tal, é a jornada, sabe? É só tu intencionar isso de uma maneira diferente, né? Se tu já tem uma etapa já que as pessoas fazem algum tipo de desafio de competição já naturalmente, porque vai ter o vendedor do mês, porque tu vai tirar relatórios. Então as pessoas às vezes dizem assim, mas eu não gosto de jogos, né? Não, tudo bem. Né? Uma das coisas que o Zynga diz é que o jogo tem que ser voluntário, então a gamificação tem que ser voluntária também. Então tudo que tu faz, tu tem que tentar fazer de uma forma não gamificada também, porque eu posso não querer participar, e mesmo assim eu ser um excelente colaborador, né? Mas a partir do momento que tu consegue fixar esses pontos aí de ajuste para as pessoas fazerem a jornada delas, elas entendem o que elas estão fazendo, isso realmente daí vai mudar o jogo daí. Legal, então eu posso... Nossa, tá falando de atendimento, já estava pensando aqui também, né, em várias outras etapas que às vezes se tornam... a pessoa vai pensar, é algo burocrático de fazer. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, a avaliação de desempenho de colaborador. Avaliação de liderança. Bom, avaliação de liderança, muitas vezes o cara não vai ter tanta opção assim, tem que fazer e deu, né? Mas
uma das coisas que eu vejo muito ser postergada, às vezes, né, procrastinada, é, por exemplo, a avaliação de desempenho de colaborador. Né? Então, putz, né, tem que parar, tem que pagar os incêndios aqui e tal. Então, são elementos que a gente consegue também trazer a gamificação dentro desse contexto de até nas tarefas de gestão de pessoas mesmo. Isso aí. A própria Conectare lá, nós entregamos junto pro Rodrigo um guia de cerimônias, onde tem desde a cerimônia do one-on-one ali, daquela revisão ali mensal, quinzenal, semanal, né, com o colaborador, mas tem também a parte do plano de desenvolvimento individual. Porque se tu parar para pensar, quando tu faz um plano de desenvolvimento individual para um colaborador, tu tá colocando para ele algumas habilidades técnicas que tu quer que ele adquira, algumas habilidades comportamentais. Então, tudo isso já tem uma grande familiaridade de emblema. Tu vai querer, provavelmente, que ele faça algum tipo de progressão, que ele aprenda alguma coisa, que ele venda mais, que ele bata metas. Então, se tu olhar, tu vai ver que tá tudo aí já está conectado. E quando tu tá falando em desenvolvimento do colaborador, tu tá falando do desenvolvimento dele profissional, que é engajado, né, alinhado às expectativas dos objetivos da tua empresa. Então, ao fazer isso, eu já sei as habilidades técnicas que eu quero, os cursos que eu quero que ele faça e coisas do tipo. Né? Então, se tu colocar essas cerimônias e esses itens que tu já teria né, eu acho que esse é o problema, sabe? As pessoas, elas querem usar a gamificação, por exemplo, para o planejamento de desenvolvimento individual, mas elas não fizeram um planejamento de desenvolvimento individual. Né? Então, toda a automação vem de uma ação. Então, se tu não tem um planejamento, tu não vai conseguir nem gamificar ele e nem até expor para o teu colaborador, para ele também ficar confuso. Agora, a partir do momento que ele sabe, tu conseguiu colocar isso de uma forma estruturada e tu conseguiu mostrar para ele entendeu o espaço da jornada, né? E o Arthur, né, Simone, que é um dos autores do livro, é especialista em experiência e jornada do usuário, e tu consegue mapear isso. Então, o plano de desenvolvimento individual acaba sendo o projeto do teu colaborador. Esse é o projeto dele que tu tá ajudando ele. Tu tá dizendo para ele assim, olha, cara, eu tô te ajudando e tu vai crescer e tu vai virar o melhor profissional e o meu sonho é que tu seja tão bom e tu fique tão grande que tu queira sair daqui e ter outras experiências, porque daí isso vai mostrar o quanto eu fui efetivo na tua vida. Então, não tô fazendo isso para mim, eu tô fazendo isso para ti. Eu tô te ajudando e daí, por eu estar te ajudando é que tu vai me ajudar. Nossa, muito legal mesmo. Sensacional. Aqui eu fico, às vezes, até sem pergunta, porque eu tô ainda pensando na resposta ainda. Nossa, a cabeça ferve. E mencionou Arthur, até aproveitar esse momento para falar, nós estaremos fazendo dia 12 de julho, nós teremos o Congresso Breeder 2025, que vai acontecer em Guaporé. É o maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha. Se a gente for falar, estamos falando de gamificação, estamos falando de experiência do usuário, experiência do cliente, estamos falando de inteligência de dados, tudo isso serve para quê? Para a gente diferenciar nosso negócio, né? Desafios, cada vez mais negócios com muitas concorrências, né? Cada vez, se a gente for analisar, né? Hoje o tempo de uma inovação, ela é muito curta, né? Pega o exemplo, uma vez a empresa lá inovava, ficava 20 anos surfando aquela onda. Agora, por exemplo, Netflix, né? Streaming, uau, e Netflix. Agora tem só alguns anos já. Então a velocidade acaba sendo muito mais rápida. Então, isso é um elemento, não é um destino, é um caminho contínuo, né? A diferenciação, a inovação, etc. É algo que sempre tem que estar lá, porque uma vez chegamos, já mudou, né? Então, esse é um evento que foi criado justamente para ajudar os empresários, donos de pequena, média empresa, profissionais que querem se diferenciar, lideranças, para que consigam entender um pouquinho mais, né? Aprender vários elementos para conseguir diferenciar. Então lá nós teremos palestras de inteligência artificial, nós vamos falar sobre inovação, nós vamos falar sobre experiência do usuário, nós vamos ter case de sucesso da Casa Luquezzi, case de sucesso da Aquafest. Nós está crescendo muito, né, no ramo de produtos de limpeza. Nós vamos ter palestras sobre cultura de pessoas. Nós vamos ter, e teremos nossos convidados aqui especiais, né? Nós teremos o Rafael Sobis, ex-jogador de futebol e empresário serial, investidor, uma mentalidade incrível. Inclusive, já fica aqui no nosso assiste podcast que ele gravou também, muito bacana. Vai trazer os seus insights de como que ele se diferenciou desde a época de jogador de futebol. Né? Então, até hoje nos negócios, como é que ele enxerga as coisas? É muito bom entender como as pessoas pensam, né? Porque isso a gente tem um guia para poder
usar, né? E teremos também o Luciano Potter, né? Grande comunicador, que vai fazer uma palestra sobre a importância de a gente estar atento, percebendo as coisas ao nosso redor, ouvindo as histórias para poder perceber como o mundo está se movimentando. Então, 12 de julho em Guaporé, no link aqui, né, na descrição desse episódio, tem um link para você garantir sua vaga. Vagas são limitadas, então corre lá e se inscreve. E aproveitando, né, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube para acompanhar nosso podcast, ativa a notificação, né, ali para acompanhar todos os podcasts que a gente vai trazendo. Passados os recados, nós temos aqui já aproveitar aqui, gente, pessoal que está acompanhando o livro Jogo dos Negócios, né? Márcio Carvalho, Márcia, Fábio e o Arthur escreveram, né? Aprenda a gamificar sua empresa e vencer a concorrência. Então, olha só, um elemento muito grande de diferenciação. E aqui, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem, ó, convite ao jogo, start, qualificação, onboarding, as missões aqui, né? Construir a estratégia, plano mestre, inspirando a ação, cultura, motivação, engajamento, a tríade PBL, monitorando o progresso, celebrando conquistas, usando a tríade para medir e celebrar os sucessos dos participantes, legal. Histórias que guiam comunicação, o arquitetar da gamificação, nossa, muito legal. Então, aí pessoal, aqui ó, também um livro do Márcio, e ganhei. Está na minha mesa para ler, para aprender um pouquinho mais, né, disso tudo. E aqui traz, Márcio, aqui, ó. Tá falando aqui, ó, plano mestre. Plano mestre, vamos trazer, conectando com o que a gente estava falando, né, um planejamento estratégico, plano de vaga que a empresa precisa. E a partir dali. A ideia é usar os objetivos SMART, seguidos aí de um canvas aí do mapa de empatia, faz todo o mapeamento e depois a gente traz toda a parte prática aí, com exemplos de como isso vai se estruturando dentro do negócio, desde o planejamento estratégico até ir utilizando isso, e tem vários exemplos aí de atendimento, de churn, de mudança de pivotar plano dentro da empresa e como é que tu lida com o time, né? Isso tudo tem dentro da parte do livro. Esse livro tem uma coisa muito interessante também, acho que foi o primeiro livro no Brasil que ganhou autorização do BJ Fogg, que escreveu o Hábitos Atômico, de usar o gráfico dele original no livro, né? Ele é um cara super restritivo com a pesquisa dele e tal, e a gente conseguiu colocar, a gente está lançando a versão agora em inglês dele já em breve já. E uma das coisas que o Fogg gosta e fala muito, que esse é o objetivo da pesquisa dele mesmo, né, é que para mudança de comportamentos, né, tu precisa de 3 fatores ao mesmo tempo, né? Tu tem que ter a habilidade, a motivação e o gatilho, né? Então, se tu quer mudar um comportamento de compra. Bom, se a pessoa está no teu site, tu quer que ela compre, ela tem que ter a habilidade de poder saber como é que compra. Então, né, por isso que as habilidades têm que ser tão fáceis. Ela tem que ter a motivação, ela tem que ter esse desejo de ter aquilo ali também, e daí aí o marketing é fabuloso nisso, de te causar o desejo. Só que tu tem que ter o momento certo de ter o gatilho para que ela tenha este comportamento, né? Então as pessoas confundem muito isso, inclusive, com aquele CTA, né, que é o clique para ação, né? E por que eu estou te contando isso, né? A nossa ideia é que esse livro seja o gatilho, sabe? Porque a gente já entendeu, já que as pessoas, elas têm a habilidade, porque elas conhecem melhor do que ninguém as suas empresas, né? Elas conhecem melhor do que ninguém os seus negócios, os seus colaboradores, os seus clientes, né? E para isso tem outras metodologias de negócio, e vocês, né, trabalham com a gestão de lideranças justamente para trazer isso. Então, né, essa parte já é muito bem feita, já tem muita gente fazendo isso muito bem. Elas têm a motivação, porque todo mundo que é empreendedor tem esse desejo real que o seu negócio dê certo, né? Então, muitas vezes só falta o gatilho, só falta como elas vão fazer isso, né? Aquele impulso, né? Então, por isso que no final de cada capítulo deles, inclusive, tem um exercício prático, né, de como tu aproveitar aquilo que tu aprendeu no capítulo, já fazendo e documentando para o teu negócio. Então, a ideia do livro é que no final do livro tu esteja com todo o teu planejamento estratégico montado para a tua empresa. Que legal. E se pensar também dentro desse princípio que trouxe, né, o livro Hábitos Atômicos, incrível, né? Adorei esse livro assim, sobre hábitos. Então, dentro dessa tríade, aqui também a relação da tríade
do colaborador que está executando, está dentro da gamificação, né? Tem que ter habilidade, né? Então ele vai gamificar, né? Por exemplo, atendimento, né? Ele precisa de sei lá, tantos atendimentos para atingir, enfim, nível tal, para receber a recompensa, etc. Então, se ele tem habilidade, né? Ele está engajado ali, né? Então a gamificação também vai trabalhar nesse plano, né? Tanto da motivação, tá motivado, e também despertar alguns gatilhos ali. Alguns gatilhos. Seria por aí. Seria por aí. Tu pensa que quando tu vai fazer qualquer tipo de estratégia, tu sabedor disso, que né, toda estratégia tu vai querer um comportamento de uma pessoa, acaba ficando um pouco fácil, né? Porque daí tu olha e diz, pô, é só tu olhar para esses 3 elementos. Será que essa pessoa tem habilidade para fazer aquilo? Se ela não tem habilidade, treinamento, capacitação, outras coisas tipo. Será que ela não está motivada? Pô, se ela não está motivada, então, né, algum problema com o meu produto, é alguma coisa que eu posso ajudar ela, porque ela está eu tô pegando ela num momento difícil, eu posso motivar ela para esse caminho que eu quero que ela tome, né? E o gatilho, geralmente, ele pode ser emocional, né? Ele não precisa ser uma ordem, né? Ele pode ser uma coisa emocional. Eu te levo uma coisa emocional, quando tu tá naquele estado emocional lá, eu te digo, e se tu fizer tal coisa, tu vai dizer, nossa, mas é mesmo, imagina tu tá com uma dificuldade, né? Tu tá com uma dificuldade, eu te mostrei uma porta dourada, reluzente pra saída. Tu vai dizer, cara, eu vou por ali, sabe? E a gamificação, ela tem esse poder aí de tirar um pouco da coisa séria, né? De tu não encarar aquilo ali como uma obrigação e encarar ali como um desafio, né? E isso acaba mudando o jogo de uma perspectiva onde tu era obrigado a fazer alguma coisa e agora tu deseja fazer alguma coisa, né? E daí já vira a chave. Mudança do jogo. Tu é obrigado a fazer e o desejo por fazer. E vamos pegar um caso assim, por exemplo, né, Márcio? Que vai falando, me vem várias situações, vários relatos de clientes, parceiros e tudo mais. Vamos supor, eu estou lá com um desafio, eu tenho uma posição lá na minha empresa, uma função, que eu estou sofrendo lá com uma rotatividade. É a função que eu tenho mais rotatividade lá. Que tipo de ação eu poderia fazer envolvendo gamificação para me ajudar a reter mais as pessoas, né, dentro desse desafio que eu tenho, que às vezes é numa função, às vezes pode ser na empresa inteira. A gamificação consegue te ajudar em muita coisa, ela não vai ser a bala de prata para tudo, né? Mas tu imagina o seguinte, se tu tem uma alta rotatividade numa função, provavelmente é porque tem algum problema ali, né? Eu digo assim, ou a carga de trabalho é muito excessiva, o trabalho é muito chato, tá desalinhado com o perfil das pessoas que tu contrata, né? Alguma coisa nesse sentido, né? A partir do momento, então, para tu usar a gamificação, tu vai ter que partir de algumas hipóteses. Tu vai achar assim, poxa, eu acho que talvez o meu problema aqui seja o valor da remuneração. E pode ser mesmo, tu é uma startup não tem dinheiro para ficar colocando aí. Só que tu também tem outras coisas que são tão importantes quanto aquilo dentro da empresa, né? Apesar de tu entrar numa startup, o valor do ticket ali para a remuneração ser baixo, talvez, em contrapartida, a possibilidade de sucesso da empresa sendo grande, a tua possibilidade de sucesso também é muito grande, porque tu vai crescer junto. Então, tu tem que conseguir mostrar para a pessoa a jornada. Por isso que eu gosto muito de falar, né, que o Arthur foi a cereja do bolo no livro, né, porque o Arthur trouxe essa maneira de como tu olhar para as pessoas e entender, se eu estou tendo um problema de churn ali, eu tenho que atacar o problema, porque o churn em si não é o problema, né? Então, qual é essa barreira de entrada ali que está acontecendo? E para isso, eu tenho que fazer algumas atividades para coletar dados. Então, eu posso fazer uma experiência, por exemplo, de agora a gente vai fazer uma jornada de capturar as informações dos clientes. Então vai ter uma jornada para fazer essa captura de informações de feedback. Se tu for parar para pensar, um dos grandes problemas da nossa vida é a falta de comunicação, né? E principalmente a falta de feedback. As pessoas confundem crítica com feedback. Sim. Né? O feedback ele tem que ser constante, bom, ruim, daí tu tá fazendo feedback. Tem vários tipos de feedback, né? Feedback natural, tem o feedback corretivo, né? Então, tu usar o feedback para trazer isso para a pessoa, né? Mas o mais importante que eu acho no caso de churn é criar essas estratégias que consigam coletar dados. Então, se o churn é de uma posição que tem atendimento de cliente, então tu tem que fazer maneiras que essa pessoa que está naquele ponto ali, ela te dê informações num momento que ela não te daria. Porque se tu tá com um problema de churn na posição, provavelmente tu já passou por 3, 4, 5 pessoas e tu perguntou para ela, mas o que é o problema? Qual é que é a dificuldade? Então, veja bem, o teu método não tá dando certo.
tu vai ter que fazer um outro método, né? Então, agora, se eu colocasse ele numa situação né, fazendo uma simulação junto com gamificação, onde ele tivesse, agora, o que tu respondia? E tem uma dinâmica ali, provavelmente ele vai largar alguma migalha de informação que tu vai conseguir pegar. E a IA, a inteligência artificial, para ajudar a gamificação nisso, tem sido fantástica, né? Porque todos aqueles autorrelatos que a gente falou ali para coletar, um humano fazendo para 2, 3, 10 pessoas na equipe é tranquilo. Agora, tu pega uma equipe de 1.000 funcionários, 5.000, 20.000 clientes, não tem como fazer isso. Agora, se tu coletar essas informações, depois tu clusterizar elas junto com a inteligência artificial para conseguir te dar esses indicadores mais reais mesmo, transformar um indicador qualitativo num quantitativo e conseguir fazer essas inferências, aí tu mudou o jogo, sabe? Então, se for para churn, se for para atendimento, tu tem que achar uma estratégia de tu usar a gamificação junto com a coleta de dados. Legal. Tem uma coisa que eu bato na tecla, que é o seguinte, né? A gente vai pegar para essas situações, como o exemplo que eu falei aqui, esse exemplo me remete a algumas situações, assim, que, né, os desafios de alguns projetos que a gente vai trabalhando como consultoria, etc., na Brida. E eu sempre costumo falar o seguinte, né? Bom, o dado... a minha formação, eu sou engenheiro, né? Algo nada a ver com o que eu faço hoje, né? Então, eu também tenho muito esse pensamento racional, lógico. E muitas vezes a gente olha para um dado e eu digo lá assim, pô, mas está com rotatividade alta. Mas a gente faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, são as pessoas, etc. Bom, sempre digo, o dado ele é só a consequência da soma das ações. Né? Então, se eu tenho uma rotatividade X, se eu tenho um engajamento Y, se eu tenho o problema Z, ele é a consequência, ele é só um exame de sangue. A gente vai fazer o exame de sangue, ele vai dizer lá como é que tá o colesterol, como é que tá o cortisol, como é que tá. Mas eu não tô comendo picanha lá que tá dando, né, fazendo a gordura lá para cima. Pois é, mas tá aqui, o exame tá dizendo. Então, assim, o teu organismo, ao ter as suas alimentações, a tua rotina, ele tá dando esse resultado, ponto. Se eu quero mudar esse resultado, eu tenho que mudar as minhas ações. Não importa se eu acho que eu como bem, como mal. Não importa que o resultado está me dizendo que aquilo que eu faço tem essa consequência. E muitas vezes, quando a gente está olhando para esses dados de empresas, situações e tal, às vezes acaba tendo essa resistência. Não, mas a gente faz, não, mas o fulano lá não faz e não é assim. Mas não me importa, aquele organismo, mesma analogia com o corpo, aquele organismo, aquela empresa, aquele ambiente, aquela cultura, as ações somadas no final dá esse resultado. Né? Se eu quero um resultado diferente, não importa se eu acho que eu sou bom, se eu acho que enfim, é o dado que tem ali. Né? E está trazendo muito essa orientação ali, né, para dado, coleta de informação para poder fazer. E acho muito bacana, né, poder olhar aqui, que nem tu trouxe muito, muito, muito claramente na tua resposta, né? Que a gamificação também, ela não é a bala de prata, né? Ela não é ela que vai resolver, mas ela é o elemento que é alinhado com outras estratégias, né, a estratégia do negócio, a estratégia de gestão de pessoas, a estratégia, né, de entender o negócio como um todo, e aí entra a gamificação. Acho que isso traz bastante, pelo menos para mim, né, bastante clareza do papel da gamificação ali, né? Uma ferramenta extremamente importante que a gente consegue usar em vários elementos. E tu tá trazendo a questão, né, trouxe que nem a questão do atendimento, por exemplo. E eu falei, para mim aqui é a minha mentoria, né? Vamos nessa. É a minha mentoria. Então imagina o seguinte, porque eu pensando que talvez isso também faça sentido para muita gente. Atendimento. E atendimento eu sei que de muitas empresas é um gargalo. Gargalo de ser um setor que tem rotatividade, sim, se é comércio também tem, mas até atendimento remoto, etc., é um gargalo. Eu consigo vamos supor que eu tenho todas essas estratégias alinhadas da empresa, ok, agora eu tô pronto para botar a gamificação. Eu consigo gamificar com relação à resposta do usuário, por exemplo, assim, eu tô atendendo. Você vai lá numa caixa de mercado, tem lá, avalia atendimento. Vai lá em outros lugares, tem outros elementos que tu vai fazendo, né, um feedback ou até
enfim, outros elementos de coletar essa informação. Eu consigo gamificar usando também a resposta do cliente ou uma interação do cliente para essa pessoa, para esse meu atendente, né, sei lá, evoluir nessa gamificação? Imagina o seguinte, que tem uma coisa que eu faço nos workshops presenciais ou nas palestras, eu gosto bastante de fazer, mentorias, que é eu imprimo etiquetas já com emblemas. Então eu coloco assim, eu boto atendimento, tecnologia, música, pai de pet, sabe? Várias coisas assim. E daí eu começo a fazer a mentoria, ou coisa que começa com o coletivo, e começa a conversar com as pessoas, começa, me conta um pouquinho de ti aí. A pessoa conta, então tá, então tu é de produto, tu é de inteligência artificial, e eu vou colando os embleminhas assim. Daí eu falo, então tá, cola aqui. Daí, porque alguém fez uma participação, eu colo o embleminha também. Beleza. Daí, quando a gente tava na Conectare, agora eu levei um embleminha que dizia UFO, e tinha um alienzinho. E eu perguntei, quem de vocês acredita aí em alienígena? Em UFO? Daí os caras, não, eu acredito. 2 pessoas. Eu colei ali. Daí eu disse, agora eu vou mostrar para vocês o quanto isso tem a ver com atendimento. Se vocês precisarem fazer alguma coisa disruptiva, inovadora, vocês podem trazer para essas 2 pessoas, porque elas acreditam em alienígena, elas têm a mente aberta. Se tu precisar fazer alguma coisa que existe um cuidado com alguma coisa adicional, né? Tu vai em quem é pai de pet, então tu veja bem, tu gamificou uma coisa que parecia uma besteira e tu tá, na verdade, conectando as pessoas. Então, só ali, se tu fizer isso com os teus atendentes, com os teus clientes, já conectou o cliente certo com a pessoa certa, por afinidade. Só aí tu já matou o jogo já virou o jogo, né? Porque tu imagina o seguinte, tu pega uma pessoa extremamente detalhista, um técnico totalmente detalhista, e tu pega um cliente que gosta de conversar, não vai dar certo. Sabe? Agora, se tu pega o cara que é extremamente detalhista, um cliente que é detalhista, eles vão se amar. Sim. Sabe? Então, agora, quer ver uma coisa que tem um dinheiro na mesa, assim, tem um potencial, tem muita coisa indo pro lixo que tá me incomodando bastante, atendimento via chat GPT. Por que isso está me incomodando? O atendimento em si não é ruim, ele é bem legal. Mas, pô, se tu está fazendo uma coisa automatizada, por que tu não está usando a conversa desse cara aqui e as características dele? Por que tu já não está dando... Porque quando a gente fala em emblemas, tem um tipo de emblema que é o tag, que a gente chama, que é só tu tagueou, ele não fica visível, mas tu tagueou o cliente. Por que tu não vai tagueando o cliente nessa conversa e depois tu vai usando esses dados desse tagueamento para tu entender os problemas dele, né? E a outra coisa também que se tu pensar, né, as pessoas fazem todo o atendimento do chat ali e elas guardam a conversa lá, mas elas não extraem informações de lá. Porque tu imagina que enquanto o cara tá falando com o chat, ele tá dizendo assim no atendimento, ó, essa droga, não sei, o que eu quero é que tu faça isso agora. Pô, eu tô com um problema aqui, porque as pessoas, elas têm esse negócio de falar com o chat, com a inteligência artificial, elas tratam como uma pessoa, né? Então, tu veja bem, se tu conseguiu marcar essas tags nas conversas, tu sabe tudo sobre a pessoa. Tu quer ver uma coisa legal? Tu pega uma plataforma, pode ser de educação, do que for e tal, e tu coloca emblemas de família, por exemplo, né? Família Silva. Dourado, assim, um brasão, assim, a pessoa vai lá, cara, não tem nada a ver, pode ser educação, pode ser o que for, não tem nada a ver com o negócio em si. Daí a pessoa olha assim, tem emblemas de família, eu sou Silva, família, que bonito isso, ela clicou. O fato dela ter escolhido aquele emblema mostra que ela tem uma relação de família, ela se importa com família. Aí tu vai lá e dispara um quiz para ela. Quiz sobre família. Queremos conhecer mais o perfil da sua família. Aí tu vai saber que ela tem um pai, uma mãe, 2 cachorros e tal. Legal. Aí, baseado nisso, tu vai conseguir traçar o comportamento dela para coisas que tu vai oferecer dentro desse perfil que tu capturou aqui. Que tu não teria essa informação se tu não tivesse botado um emblema que não tem nada a ver com a história, sabe? A partir daí tu diz, então as pessoas, como você é com a sua saúde? Pega aqui o emblema de cuidados com a saúde para você cuidar com a sua saúde, o que você faz? Aí tem ali, Outubro Rosa, exame, autocuidado do exame de mama, não sei o quê. A pessoa vai marcando ali, então é uma pessoa que ela tem cuidados com a saúde. Então, produtos para cuidados da saúde. Atendimentos, né, falando sobre saúde. Né? Então, veja bem, o atendimento em si, ele é uma forma de comunicação. E quando eu estou comunicando, estou falando contigo, estou falando um monte de coisa que antes alguém teria que anotar e pegar os pontos básicos. Agora a gente grava tudo, passa numa inteligência artificial, tagueia, né, extrai, classifica e tal, e vai ter o perfil comportamental do que eu penso e do que tu pensa durante a nossa entrevista aqui. Caraca! Né? E de uma forma ou de outra, tu vai
colocar emblemas aí, como eu te falei, é o uso de elementos de jogos em outros contextos, mas não é virar um jogo, não é uma simulação, né? Então eu estou dando emblemas virtuais, tagueando oportunidades dentro das conversas para depois utilizar elas no meu negócio. Nossa, muito bom. Muito bom. Nossa, eu já tô com a cabeça fritando aqui, ó. Fritando de ideia. Por isso que eu digo que foi muito legal, né? Ter recebido esse presente do Fábio. O Fábio foi meu orientador no mestrado, né? Junto com a Márcia foi minha co-orientadora. Foi muito legal porque eu aceitei esse desafio junto com eles de tornar a parte da gamificação de uma coisa que todo mundo achava, só via a parte lúdica, né, em coleta de dados para negócio. No caso lá era para educação, mas é para negócio. Tu quer que o cara não dê churn, tu não quer que o aluno saia, tu quer que ele venha nas aulas, que ele cumpra as provas. É uma jornada igualzinha a qualquer outra que a gente faz de treinamento corporativo, né, ou de atendimento. Que legal, Márcio. Nossa, incrível. Estamos chegando. Ó, já estouramos o tempo, né, mas só para os recados finais aí, fazer nosso encerramento. Então, gente, olha, o tema assim, ó, dá para ficar muito mais tempo falando sobre. Então, olha, é um prazer te receber aqui, Márcio, conhecer um pouquinho mais sobre a gamificação. Você que está nos acompanhando, então é algo que pode fazer uma grande diferença no seu negócio. Então, nós da Breeder, o nosso propósito é realmente ser o braço direito das empresas. Então, ajudar a empresa na gestão, seja na gestão de pessoas, seja na gestão do negócio, seja no planejamento estratégico, seja em trazer, como a gente fez, projetos, né, junto, assim, aplicando gamificação, plano de carreira, enfim, várias estratégias para que a gente consiga diferenciar os nossos negócios, crescer nosso negócio. Então, a Breeder, ela tem esse objetivo. Hoje nós estamos presentes em Guaporé, estamos presentes em Cachoeirinha e, obviamente, também atendemos o território nacional, porque hoje as ferramentas online também nos permitem, né? Então, cursos, treinamentos e assim por diante. Mais uma vez, dia 12 de julho, Congresso Breeder 2025 em Guaporé, o maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha. Então fica o convite aqui nesse episódio, tem o link para que você garanta a sua vaga e se inscreva. Para encerrar, Márcio, mais uma vez, muito obrigado. E só dá uma mensagem aí, pessoal, para a gente encerrar sobre site para o pessoal ali que está olhando, vendo esse conteúdo e caramba, o que eu vou fazer? O que tu pode falar para a nossa audiência e uma mensagem final? Legal. Primeiro, cara, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? É um cara fantástico, eu já te conhecia já virtualmente, agora pessoalmente, então, cara, prazerzaço, né? Quero te contar que dentro da Granaí nós estamos criando uma área uma parte de gamificação para coletar indicadores para a parte financeira utilizando a gamificação, né? Então, como eu te falei, as pessoas elas dão mais informações, né, quando elas não estão sendo perguntadas diretamente sobre aquilo, né, e essas informações com inteligência artificial a gente está conseguindo fazer algumas clusterizações, tirando esses indicadores, tirando da parte qualitativa para quantitativa, para mostrar para os nossos parceiros credores para fazer negócio. Então, a gente tem uma ideia realmente de revolucionar o mercado na área financeira e utilizar a gamificação como um ponto de apoio bem importante em cima disso. Então, fiquem de olho que a gente vai acabar gerando uma parte de indicadores aí com gamificação para a área de finanças aí que vai ser bem interessante. Muito legal, Márcio. Legal. Obrigado. Obrigado, querido. Valeu, gente. Até o próximo episódio.